Olá, tudo bem? Eu vou fazer com você aqui juntinhos o passo a passo, né, de como que funciona para a gente entender essa questão, né? Será que o gelo vai derreter? Como é que vai ficar a massa depois desse processo? Será que eu tenho todo o gelo fundindo? Será que eu tenho só uma parte? Como que eu calculo essa parte? O que eu faço? Né? Geralmente a gente tem assim um pedaço, né, uma parte da água que vai estar na forma de gelo. Já fica a dica aí para você, quando a questão fala gelo, é porque está na forma sólida. Quando a questão fala água, é porque está na forma líquida. Mesmo que seja a mesma composição, né, o H2O, quando a questão fala, dependendo do nome, o estado já está identificado. Gelo é sólido, água é líquido, tá bem? Então, 400 gramas de gelo a menos 10 graus Celsius e 600 gramas de água a 90 graus Celsius. E nós queremos saber qual é a temperatura de equilíbrio do sistema e qual é a massa do líquido no equilíbrio, tá? Se a gente quer saber qual vai ser a temperatura de equilíbrio e a massa, a gente precisa descobrir se o gelo vai derreter ou não. Como que eu descubro isso? A gente considera que existe aqui, né, dentro do recipiente uma água e vários gelinhos aqui boiando. Se a gente quer saber se o gelo derreteu, a gente precisa saber se houve o fornecimento de energia capaz de derreter esse gelo. Será que houve? A gente sempre considera, quando fala calorímetro ideal, situação isolada, todas essas formas, que é como se tivesse uma tampinha aqui em cima e ele não troca calor com o ambiente para nada. Toda a energia que estava aqui, ela só vai mudar, né, a forma como ela se manifesta. Por exemplo, a água que estava quente, né, ela vai ceder energia para o gelo que estava mais frio. Então, o que eu estou tentando falar é que não vai nem entrar nem sair energia. O que vai acontecer é uma troca. O mais quente, de maior temperatura, cede energia para o mais frio, de menor temperatura. Então, toda a energia que o gelo tiver que absorver para conseguir derreter vai ser proveniente da água líquida. Então, a primeira coisa que a gente pode fazer é calcular a energia para que o gelo consiga derreter. Para que ele consiga derreter, ele tem que aquecer até 0 graus Celsius e depois ele tem que ter, né, o calor latente para que ele transforme a sua fase. Então, fica o calor do aquecimento mais o calor da fusão é igual ao calor total que é absorvido pelo gelo. Então, o Q do gelo é igual a massa, que é 400, vezes o calor específico do gelo, que é 0,5, vezes a variação de temperatura. A temperatura final é 0 e a temperatura inicial é menos 10. Mais o calor de fusão, que é massa vezes calor latente, 400 vezes 80. E essa multiplicação aqui me dá 2.000 e essa multiplicação me dá 32.000. A soma delas dá 34.000 calorias. Isso significa que para toda essa massa de gelo derreter, ou seja, o gelo que era sólido se transformar em líquido ainda a 0 graus Celsius, né? Quando o gelo termina de derreter, ele continua a 0 graus Celsius e só depois começa o aquecimento dele. Precisamos de 34.000 calorias. E daí, o segundo passo é a gente conferir, a gente verificar se essa água que estava mais quente consegue fornecer toda essa energia para a gente sem solidificar. Como que eu vejo isso? Eu aplico aqui no que macete, tá? Qual é a energia que eu quero que ela me conceda? Como ela vai estar perdendo energia, eu venho aqui com um sinalzinho negativo, que eu quero que ela esteja me cedendo energia, e eu vejo se com essa quantidade de energia, a temperatura dela vai chegar a 0 graus Celsius, a temperatura dela, né, nos cálculos vai ficar negativa, vai ficar positiva, o que que vai acontecer? Existe assim, ó, se a temperatura dela fica maior do que 0 graus, é porque houve energia suficiente, né, para ceder para esse gelo conseguir derreter e ela ainda tem uma determinada temperatura positiva. Se a temperatura final dela for igual a 0 graus Celsius,
Então, é porque a quantidade que ela fornece de calor, o máximo que ela consegue fornecer de calor é exatamente o que o gelo precisa para derreter. Então, aqui o equilíbrio fica 0 graus Celsius. E se esse valor aqui não for suficiente, né? Se nos resultados você tiver um valor negativo, é porque a água não teve energia suficiente para o gelo derreter. Então, né, uma parte do gelo ainda vai continuar sólida. Apenas a parte do gelo que consegue derreter com a quantidade de energia que a água consegue fornecer é que vai derreter, tá? Outra forma de você conferir. Qual seria a outra? Seria calcular toda a energia que a água é capaz de oferecer até atingir o 0 graus Celsius. Por que a gente usa sempre o grau Celsius como parâmetro para calcular isso? Porque o grau Celsius, né, na questão da água, tá? Muito atento, é na questão da água. O 0 graus Celsius é a temperatura de fusão, em que o sólido vira líquido ou que o líquido vira sólido. Então, quando a água chega à temperatura de 0 graus Celsius, para que ela consiga diminuir a sua temperatura, antes ela precisaria passar pelo que a gente chama de solidificação, que é se transformar de líquido para sólido, tá? Então, aí a gente teria um calor latente que não é viável, né? Por isso que a gente usa só até o 0 graus Celsius. A gente vê qual é a energia que ela consegue fornecer até 0 graus Celsius. E se nisso o gelo também já estiver a 0 graus Celsius, então a gente acha o equilíbrio a partir disso. Então, são duas as possibilidades. A possibilidade que eu vou fazer aqui, que é você substituir o valor da energia e ver se a temperatura fica maior ou igual a 0 graus Celsius, para confirmar que a água consegue sim fornecer essa quantidade de energia para o gelo derreter, ou você fazer 600 vezes 1 vezes 0 menos 90, que daria, né, o 90 graus Celsius aí de variação, para ver qual seria a quantidade de calor que essa água consegue liberar, o máximo que ela consegue liberar. Se a energia que o gelo precisa é menor do que essa quantidade que ela libera, então ele consegue derreter, tá? Então, aqui, ó, vamos lá conferir. A energia, 34.000. A massa, 600 gramas, que é a massa que vai estar de água ali aquecida, né? O calor específico é 1 e a variação da temperatura é a temperatura final menos a temperatura inicial ali, que é 90. Então, eu tenho aqui temperatura final menos 90 é igual a menos 34.000 sobre 600. 34.000 sobre 600 dá 56,6. Então, fica esse 90 passa somando, menos 56,6 mais 90, que é 33,3 graus Celsius. Isso aí em fração fica 100 sobre 3 graus Celsius, mas é só um capricho transformar em fração, tá? Então, a gente vê que essa água quente, que antes estava quente, ela consegue ceder toda essa energia que o gelo precisa para derreter, e mesmo depois de ceder toda essa energia, né, ela continua com a temperatura de 33,3 graus Celsius. Então, nesse momento, né, em que toda a energia é cedida, nós temos 400 gramas de água a 0 graus, porque a energia cedida foi absorvida pelo gelo, ele aqueceu e fundiu. Então, ele passou de sólido para líquido e ainda está a 0 graus Celsius. Porque assim que o gelo termina de derreter, antes de ele começar a aquecer, antes de ele começar a absorver mais energia para aquecer, ele continua a 0 graus Celsius, né? Então, logo após o derretimento, a gente tem 400 gramas de água a 0 graus Celsius e temos 600 gramas de água a 33,3 graus Celsius, tá? Então, agora eu vou igualar os calores pela soma, né? O calor que a água vai usar, né, para aquecer aqui no gelo, que agora, antes essa água estava de gelo, né, agora ela está na forma de água, porque ela derreteu. Então, a gente vai usar o calor que ela absorveu para chegar até a temperatura de equilíbrio, mais o calor que a água que estava antes mais quente cedeu para chegar até a temperatura de equilíbrio é igual a 0. Por quê? Se ele está absorvendo e ele está cedendo, então a soma desses calores trocados dá 0, porque tudo que um ceder vai ser igual ao que o outro vai absorver, né? Então, eu tenho 400 na massa de água a 0 graus Celsius, vezes 1 vezes a temperatura final menos 0, que estava a 0 graus Celsius, mais 600 vezes 1 vezes a temperatura final menos 33,3, que era a temperatura inicial, é igual a 0.
Então, fica 400 vezes a temperatura final, mais 600 vezes a temperatura final. Esse aqui eu só fiz o chuveirinho, tá? Menos 20.000, que isso vezes isso dá 20.000, é igual a zero. 400 mais 600 dá 1.000. Esse 20.000 passa para o outro lado. Então, fica a temperatura final é igual a 20.000 dividido para 1.000. Esses zeros tudo pode cortar e você tem que a temperatura final é 20 graus Celsius. Ou seja, nós temos que esse gelo aqui, ele aqueceu de menos 10 até 0 graus Celsius, ele fundiu e depois ele aqueceu até 20 graus Celsius, agora estando na forma de água líquida a 20 graus Celsius. E essa água que estava a 90 graus Celsius, ela resfriou até 33,3 graus Celsius, quando o gelo estava a 0 graus Celsius, né? Quando a água, no caso, né, que antes era gelo, estava a 0 graus Celsius, e depois elas entraram no equilíbrio térmico com 20 graus Celsius. Eu poderia, por exemplo, substituir simplesmente, substitui como 1.000 gramas e encontra a temperatura de equilíbrio. Não poderia, porque elas estão a temperaturas diferentes. É uma mistura de água, por mais que agora elas estejam no mesmo estado físico, né? Elas estão com temperaturas diferentes, então nós temos que fazer assim, né? Uma cedendo e a outra absorvendo calor até que elas encontrem a temperatura de equilíbrio, tá? Então não poderia simplesmente substituir as duas juntas, tem que fazer separadinho, fazer a soma desses dois calores e daí a gente acha a temperatura de equilíbrio. Logo a massa, né? Agora eu tenho 400 gramas de água líquida que o gelo derreteu, mais as 600 gramas que permaneceram líquidas, totalizando 1.000 gramas de água aí no equilíbrio. Tá? Então, é sempre interessante você descobrir essa quantidade de energia que o gelo vai precisar para derreter, ver se a água vai conseguir fornecer, né? Ou a outra substância que estiver na forma mais quente, né? Com maior temperatura, veja se ela vai conseguir fornecer essa energia, se a energia que ela consegue fornecer até o ponto de fusão é maior, menor, se vai ter energia suficiente, se tiver energia suficiente, aí você considera ali que derreteu, né? Você vê a temperatura que ela fica depois, após ceder essa energia para que o gelo derreta, e a partir dessa temperatura você encontra o equilíbrio normalmente, tá bem?